Sempre que dou uma palestra, mostro imagens, digamos, do telescópio espacial Hubble, uma imagem de um aglomerado de galáxias. Quero dizer, a poesia disso, nós dois falamos sobre a poesia da ciência, mas o espiritual. Inspiração espiritual que você obtém ao olhar uma imagem de um aglomerado de galáxias localizado a 5 bilhões de anos-luz de nós, onde cada ponto naquela imagem é uma galáxia. A luz daquelas estrelas deixou essas estrelas antes do nosso Sol e da Terra se formarem. O que significa que agora muitas das estrelas naquela imagem não existem mais. E se houvesse civilizações ao redor dessas estrelas, cada uma dessas galáxias contém 100 bilhões de estrelas. Qualquer civilização que existiu ao redor dessas estrelas pode não existir mais. Isso simplesmente abre sua mente para a maravilha. E então, na verdade, sinto muito fortemente que, embora a ciência em si pode não fornecer o consolo direto, ela pode e deve fornecer uma consolação espiritual. Não apenas maravilha, mas também deve fornecer consolo espiritual. Olha, quando nós falamos sobre isso ontem à noite, nós contamos aos nossos filhos contos de fadas para consolá-los. Nós contamos para tornar a vida deles divertida. Falamos sobre Papai Noel, o Coelho da Páscoa, mas então decidimos que, sabe de uma coisa, é melhor para eles saberem como o mundo realmente funciona. E pode ser um pouco menos consolador, mas, na verdade, saber que eles estão no controle de suas vidas é realmente empoderador. E muitos de nós, se você é um bom pai, você quer ensinar seus filhos a se tornarem empoderados, e ainda assim, mas a religião e na religião são frequentemente falados sobre o rebanho, as crianças. Isso efetivamente te trata como uma criança. Diz que é melhor para você acreditar em uma fábula do que na realidade. E muitas vezes, quando termino uma palestra sobre cosmologia, aponto que as duas coisas que a cosmologia moderna nos ensinou são: primeiro, você é muito mais insignificante do que jamais pensou, e segundo, que o futuro é miserável. Mas isso deveria fazer você se sentir bem, não mal, porque realça exatamente o que você estava falando. Somos tão sortudos por estarmos vivos hoje e dotados de uma consciência onde nós, por quaisquer razões fortuitas, em uma estrela aleatória, em uma galáxia aleatória, no meio do nada, conseguimos evoluir uma consciência, viver em um planeta relativamente quiescente. E então, eu realmente acho que a ciência pode fornecer um verdadeiro consolo ao dizer: olha, uma vez que você aceita a realidade, é libertador. Primeiro de tudo, o que você demonstrou é que quando você impor religião às crianças, o que é abuso infantil, antes mesmo de eles sequer terem essas são questões profundas, sabe? Você é um homem que passou a maior parte da sua vida estudando as questões profundas da teologia. São questões profundas. Não são coisas que, sabe, você não fala sobre libertarianismo ou ideais conservadores para uma criança de 3 anos. Mas você impõe isso quando eles têm 3 anos de idade. É muito, muito diferente. E difícil abandonar essas coisas. É muito difícil para qualquer um de nós que fomos criados em uma casa religiosa abandonar completamente essas noções. Porque quando você é uma criança, você não tem as habilidades cognitivas. E, na verdade, essas coisas simplesmente se tornam dogma. Mas a outra coisa que você sugere que, de alguma forma, esse mito que vocês dois propagam é que, de alguma forma, existe essa conexão entre religião e ciência. Não existe. Existem grupos que estudam religião e ciência, e eles conversam com outros grupos que estudam religião e ciência. O ponto é que eu tenho sido um cientista por 30 anos, e nunca, nenhuma vez, fui a uma reunião científica, um seminário científico, uma aula de ciência onde a palavra Deus foi mencionada. É simplesmente irrelevante. Como disse Stephen Weinberg, a maioria dos cientistas nem sequer pensa o suficiente em Deus para saber se são ateus. Olha, está bem. Quero dizer, é um estereótipo sugerir que as pessoas de fé não são boas pessoas. Claro que isso é ridículo. E assim como é um estereótipo dizer que pessoas sem fé não são boas pessoas, o que infelizmente em certas partes do mundo é uma sentença de morte por causa da religião. Porque é errado causar dor a outros membros da sua espécie?
Animais fazem isso o tempo todo. O ponto é que todas essas coisas são baseadas na racionalidade. As leis deste país não são baseadas em princípios cristãos. Elas são baseadas em argumentos racionais sobre o que causa o maior benefício para o maior número de pessoas. Não há nada de cristão nisso, nem de judeu, nem de islâmico. É baseado na racionalidade. Muitas vezes você está certo. A ciência não proporciona significado para as pessoas, nem admiração ou um senso de maravilha. E fazemos um trabalho muito ruim ao explicá-lo. A ciência é apresentada principalmente por professores de ciências que se sentem desconfortáveis com ela, como sendo algo que você precisa memorizar, ou algo que você precisa fazer para conseguir um emprego melhor. Ou algo assim. A ciência não é apresentada como algo que fornece não apenas ideias incríveis, mas uma história maravilhosa. Uma história que, de fato, para muitos cientistas, compete com a Bíblia de uma maneira muito eficaz, para ser franco sobre isso. E o problema é, eu fui a muitas faculdades fundamentalistas neste país, e acho que tive mais impacto lá quando faço a simples afirmação de que você não precisa não acreditar em Deus para acreditar na evolução. E a razão pela qual tenho impacto lá é que tenho alunos que vêm até mim e me dizem que durante toda a vida, todos os domingos, eles ouviram o contrário. Então, o problema que a ciência tem é, primeiro, que não estamos fazendo um bom trabalho ao apresentar o espanto e a maravilha da ciência. Mas, em segundo lugar, está sendo atacada semana após semana por pessoas que a temem. E, novamente, tal ataque que os dados têm muito quando você diz às pessoas que, se aceitarem essa teoria, não vão acreditar em Deus, as pessoas desligam suas mentes. E especialmente os jovens desligarão suas mentes, e, portanto, não é surpreendente que a maioria das pessoas neste país não acredite na evolução, porque lhes foi contada uma mentira. E, a propósito, é assim que é. Essa é a razão pela qual eu tive isso. Não, desculpe. Eu tive essa imagem aqui. A propósito. E você deveria ir à web, ir ao site da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Isso não é uma pintura. Isso é uma foto. Isso é uma fotografia de Cassini de Saturno. É um eclipse total do Sol. Como visto de Saturno, mas a coisa mais incrível, e este projetor não tem a resolução para vê-lo, se você olhar para esta imagem, nessa imagem bem ali, você verá um pequeno ponto, um ponto azul pálido, que, claro, é a Terra e parece-me que é a maravilha que deveríamos estar contando para nossos filhos, mostrando a eles imagens para entender nosso lugar no cosmos. A Terra, o centro onde todas as nossas provações vitais e tribulações, batalhas políticas e morais estão sendo travadas, é aquele pequeno ponto, aquele ponto frágil em um vazio escuro. Quer dizer, esse é o tipo de história que deveríamos estar contando para inspirar nossos filhos. E eu acredito, concordo com você, não estamos fazendo um bom trabalho nisso. A ciência muda o que entendemos por palavras. E muda esse significado porque aprendemos sobre o universo. Na verdade, fazemos progresso na ciência, ao contrário da teologia. E isso é porque podemos estar errados e podemos aprender. E aprendemos com o universo. Então, se fizermos a pergunta, e eu acho que talvez a coisa mais ofensiva que eu disse inicialmente no começo é que algo e nada não são quantidades teológicas ou filosóficas. São quantidades físicas. A maioria das pessoas reconhece que algo é uma quantidade física, mas se recusam a aceitar a ideia de que nada pode ser uma quantidade física, de alguma forma, a ausência de algo. E então, o que é notável e surpreendente, de certa forma, é como houve uma reação a isso. É que neste livro em particular, o que tentei fazer não foi atacar as noções teológicas, mas celebrar nossa imagem em constante mudança da realidade. As incríveis descobertas que foram feitas nos últimos 50 anos. Algumas por pessoas aqui, pelo meu amigo Brian Schmidt aqui, que ganhou o prêmio Nobel por sua descoberta, que mudaram completamente nossa imagem do universo e tornaram plausível a coisa mais notável e inesperada que você pode imaginar. Que você poderia começar com absolutamente nada. Isso significa, ao contrário do que o cardeal disse, e ao contrário do que algumas pessoas argumentam, sem partículas, mas nem mesmo espaço vazio. Sem espaço algum, e talvez até sem leis que regem esse espaço, e podemos entender plausivelmente como você poderia chegar sem nenhum milagre.
sem qualquer necessidade de um criador, sem qualquer criação sobrenatural. Você poderia produzir tudo. Nós vemos, e eu acho que o fato de ser plausível é notável, no mesmo sentido que eu acho que as pessoas acharam plausível quando eu aprendi pela primeira vez sobre a evolução. O fato incrível de que a diversidade da vida na Terra, que parece tão projetada e complexa, poderia surgir de um começo tão simples. Os seres humanos foram claramente programados pela evolução para atribuir intencionalidade ao mundo ao seu redor. Significado e propósito foram infundidos em todos os eventos cotidianos para dar sentido a um mundo perigoso, difícil e indiferente. Então, tínhamos rituais para o Sol, a Lua, os planetas, o vento, a Terra, os oceanos em todas as sociedades. O aumento de nosso entendimento físico, lentamente, nos fez abandonar esses muitos deuses. Não temos mais Marte, o deus da guerra, Poseidon, o deus grego do mar, Thor, o deus das tempestades. Como Michael disse, todos aqui, ou talvez todos, agora são ateus em relação a esses deuses. E há uma razão para isso. A ciência nos ensinou que, em vez de seres caprichosos, há uma ordem na natureza. E essa ordem não parece envolver uma divindade. Não há necessidade de uma divindade. As leis da natureza, descritas pela matemática, fazem previsões que nos permitem não apenas prever o futuro, mas controlá-lo sem a necessidade de qualquer truque sobrenatural. E, de fato, me surpreende que a pergunta "Deus é necessário" seja de alguma forma uma coisa má. Quando paramos de fazer perguntas, isso será uma coisa má. A ciência também nos ensinou que queremos acreditar, nas palavras de Fox Mulder. E devemos ser céticos em relação a esses desejos. Como o físico Richard Feynman nos disse, as pessoas mais fáceis de enganar somos nós mesmos. Como cientistas, temos que nos treinar para sermos céticos em querer acreditar. E devemos tentar superar nossa tendência natural de atribuir significado especial aos eventos. E os seres humanos também estão inevitavelmente programados para perguntar por quê, como já ouvimos. Mas a questão do porquê é mal formulada. Porque presume propósito. Presume a resposta para a pergunta antes de você fazer a pergunta. E se não houver propósito, precisa haver um propósito? E a ciência nos diz que não há evidências de propósito. Então a pergunta por quê é mal colocada. Nossos oponentes querem impedir o relógio de avançar, evitando as evidências da realidade e, portanto, a ciência, dizendo-nos que não há necessidade de propósito, refutou a necessidade de Deus. E é por isso que você deve apoiar nossa posição